Bom, pessoal, seguindo com a nossa segunda parte do vídeo, né, aqui de dicas para a redação do Enem, conforme eu falei com vocês no primeiro vídeo, em que eu falo dessas competências, né, aqui que estão presentes na cartilha do INEP, a gente vai trabalhar para alcançar ali a casa dos 900 pontos, 900 e poucos pontos. A gente não vai trabalhar para 1000 pontos, e eu vou explicar novamente por quê. O que acontece? Aqui eu trouxe a redação para a gente poder colocar todas aquelas competências, essas competências aqui, de 1 a 5, não é? A gente vai ver tudo funcionando nessa redação um pouquinho mais simples. É claro que, essa redação achei difícil. Calma. É que você, quando coloca na cabeça que é difícil, realmente fica difícil. Quando você coloca na cabeça, não, essa é o ponto zero, isso quer dizer que eu vou evoluir. Eu vou assistir todas as aulas que a Júnia vai deixar aqui e eu vou evoluir. Preste atenção, por que a gente não vai trabalhar para 1000 pontos? Porque, primeiro, que quase ninguém tira 1000 pontos, essa é a realidade. Outra, para você conseguir os 1000 pontos, você tem que ter um nível de erudição, de leitura tão amplo, né, que a maioria não alcança. Então a gente tem que ser humilde, não adianta a gente pegar aquelas redações de 1000 e tentar trabalhar em cima. Como eu falei para vocês, o que eu vou explicar aqui é o mesmo que eu expliquei para meu irmão, que tirou 960 na redação dele, e hoje ele tá fazendo medicina, tá faltando o quê? Forma em julho, em medicina, julho do ano que vem, tá bom? Então, vocês vão ver que foi o que eu coloquei, encasquetei na cabeça dele pra facilitar. E por que aquelas redações têm 1000 pontos e esta não? É porque todas aquelas redações, elas começam com uma contextualização. Aqui na introdução ainda, os caras vão contextualizar, mencionando uma obra da literatura, mencionando um filme de arte, qualquer coisa assim. Então é muito difícil, na idade da maioria das pessoas que faz Enem, que as pessoas tenham essa busca. É muito exclusiva para quem gosta de arte mesmo, etc. Tá certo? Então vamos lá. Primeira questão aqui. Como a proposta de redação do Enem se organiza? A gente vai ver agora passo a passo as competências, tá bom? Como que esta proposta se organiza. O Enem traz para você textos motivadores, que você deve ler, tá? Geralmente os textos motivadores do Enem trazem uma visão crítica do assunto, uma visão atual do assunto, trazem uma segunda visão em outro gênero, de repente, outro gênero textual para você enxergar o assunto do que se fala, trazem conceito, né? Às vezes alguma coisa foi citada na Constituição, a Constituição é uma norma de origem, ou seja, as coisas partem dali quando você pensa em leis, tá bom? Então nós temos aqui um conceito, o conceito de consumo e consumismo, e você deve ler. E aí vem a proposta, o foco, gente, é a proposta. Vocês têm que entender o tema, tem que entender o tema. Então vamos lá, ó. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, é isso aqui que a banca quer, tá? A banca do Enem, ela foca exatamente os conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Então vamos lá. Redija um texto dissertativo argumentativo. Vamos lembrar, ó, preferência por verbos no presente, no máximo no futuro. Começa por aqui. E fundamentação, eu terei que, tudo que eu afirmar eu tenho que comprovar, tá bom? Beleza? Vamos lá. Em modalidade de escrita formal da língua portuguesa, ou seja, menos erros gramaticais, não é? Que você puder. Sobre o tema, aí sim, consumismo contemporâneo, uma doença coletiva. Este é o tema. Consumismo, ismo quer dizer excesso de, não é? Então, quer dizer, um excesso de consumo atual, uma doença da coletividade, ou seja, muitas pessoas compram excessivamente. E isso não é normal, é isso que o tema quer dizer. Apresentando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Isso aqui é aspecto da conclusão. Todo tema do Enem tem exatamente essa pegada. Ó. Isso aqui é um aspecto da conclusão, tá? Direitos humanos virá na conclusão do seu texto. E aí a banca vai falar o que uma das competências diz. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa, que então é a segunda competência, os argumentos para a defesa do seu ponto de vista. Bom, vamos partir da seguinte situação para você conseguir esses seus 900 e poucos pontos. Veja que a banca fala da defesa de um ponto de vista. Tá vendo? Claro, quando a gente pensa em ponto de vista, a gente tem um lado negativo e um lado positivo em relação ao tema. Ou você concorda com o tema ou não.
Ocorre que muitas pessoas olham para os temas e falam, eu não sei como me posicionar. Vou te dar uma dica nesta primeira redação para você se posicionar de forma favorável. Tá vendo essa expressão aqui? De fato. Sim, de fato. Você vai concordar. Em geral, vou te dar uma dica, em geral concorde com os temas do Enem, tá? Em geral. Por quê? Porque são temas que tratam de reflexões, problemas do dia a dia das pessoas. As pessoas hoje compram muito? Compram. Olha para dentro da sua casa, você vai ver as pessoas consumindo muito. Então, olha só, de fato, ou seja, é verdade, podemos considerar que o consumismo atual é uma doença coletiva. Consumismo atual, doença coletiva. Ponto. De fato, podemos considerar sempre assim, ó. Você vai usar essas duas expressões aqui, ó. Tá? Para te ajudar a começar a redação. Tudo bem? Vamos lá. Por que as palavras do tema vieram para cá? Consumismo contemporâneo, consumismo atual, doença coletiva. Por que elas vieram para cá? Para que eu dê ao texto precisão. Foi isso que eu falei pro meu irmão quando ele tirou nota boa. E ele ficou me olhando, eu falei, cara, é assim que você vai fazer. Por quê? Porque precisão temática é importantíssimo numa redação do Enem. Ela vai indicar que você não está saindo do assunto, que você compreendeu o assunto. Mesmo que você compreenda parcialmente o assunto, o examinador vê que você traz o assunto para discussão e de cara. Então, é precisão. E perceba que a gente trouxe também de cara. Isso quer dizer objetividade. Ou seja, eu estou trabalhando com o máximo de precisão e o máximo de objetividade. Guardou? Formulinha mesmo. Ó. De fato, podemos considerar que o consumismo atual é uma doença coletiva. Vocês vão ver que eu vou repetir outras redações dessa estrutura para vocês notarem. Então, o que a gente fez aqui? Olha como é que a gente faz a autoavaliação na hora da prova. Ó. A gente começou expondo o ponto de vista. De fato, é isso aqui. Tá bom? E peguei o tema. Agora, preste atenção. Quando a gente tem um tema, tá? Agora eu vou pagar, tá? Então, atenção. Quando a gente tem um tema, o que acontece? A gente tem que pensar para este tema um sistema de causas que levaram a isso aqui, ou seja, o que leva as pessoas a consumirem tanto, né? As causas, os efeitos, que é o mesmo que consequência. Causas significam o mesmo que as razões, os motivos. Razões barra motivos. Eu também tenho que ficar já um pouco preocupada com as soluções, não é? Ou mitigações. Ó, mitigações. Que são os mecanismos de intervenção. Isso aqui é o mesmo que intervenção. Intervenções. Então, tio aqui. Como assim, Júnia? Eu vou trazer isso tudo na introdução? Calma, calma. Veja bem, esta banca, ela gosta que a gente relacione as questões. Então eu vou te dar uma dica. Existem várias formas de a gente fazer uma relação temática. Mas eu vou te falar para você relacionar causa e consequência. É a melhor situação, o melhor dos mundos. Você vai apontar a causa e uma consequência daquela causa. Ou consequências de uma única causa pode ser também. Tá bom? As soluções, as mitigações e intervenções vêm na conclusão. Isso aqui é assunto para a conclusão. Elas não aparecem agora. Tudo bem? Isso aqui é assunto para a introdução e para o desenvolvimento. Certo? Beleza? Tranquilo. Júnia, eu não sei que palavra é essa mitigação. Sabe o que é mitigar? É abrandar. Tem coisa que não tem solução, concorda? Há problemas na vida que não tem solução, mas você pode mitigar, você pode abrandar, você pode intervir, não é? Para tentar melhorar aquela situação, não é? Amainar, não é? Amainar é o mesmo que abrandar. Tudo bem? Então, adquirindo vocabulário que é bacana. Então, na introdução, nós vamos trabalhar causas e efeitos, ou causas e consequências, motivos ou consequências. É a mesma coisa. Vamos lá, e vamos relacioná-los. Porém, antes de eu relacionar, eu preciso selecionar e organizar. Então, eu vou selecionar uma causa,
né? Ou várias causas ou várias consequências. Ah, eu pensei em uma causa e as consequências. Bacana. Como eu organizo? Aí eu tenho que usar o cérebro. O que vem primeiro? O que causa ou o que gera efeito? Né? O efeito. O que vem primeiro é a causa. Então eu vou falar da causa primeiro, gente. A escrita é assim, tudo na ordem. Depois a consequência, tá bom? É aquela velha história, não é? Ah, para você nascer, seus pais já tiveram algum envolvimento. Então, primeiro seus pais, depois você. A causa, o relacionamento deles. A consequência foi você, tá bom? Então, isso. Veja aqui, ó, primeira frase, o que a gente faz aqui? A gente se posiciona, a gente considera, sim, palavra-chave do tema e traz para cá. É isso. De fato, podemos considerar que o consumismo atual é uma doença coletiva. Ponto. Uma das causas desse mal, né, é a influência da publicidade que cria um ciclo vicioso de consumo para os indivíduos. Pausa. Calma, não vai falar da consequência ainda. Então veja que você reservou um período para falar de uma das causas daquele mal, que é o consumismo, certo? Tudo bem. Perceba, eu vou chamar esse período aqui de X e vou chamar esse período, aqui tem ponto final, portanto, de Y. Então você tem um período X, ponto final, período Y. Na escrita, você pode pular de X para Y assim, do nada? É possível isso? Não, não é bom por conta da coesão. Tudo bem? Por conta da coesão. Então você tem que. O que é coesão? É a costura. Quando alguém vai costurar uma coisa, a linha vai de um ponto a outro, ela vai de um lado a outro do tecido que você está emendando. Concorda? Então você tem que ter um X aqui e um Xzinho aqui. Se eu criar um período Z, eu tenho que ter um Yzinho aqui. De modo que vai ficar tudo costurado. Tranquilo? Certo? Bacana. Então vamos ver como é que isso se processa aqui na vida real. Uma das causas é a influência? Não. Uma das causas desse mal. Veja que eu peguei a palavra mal com L, que é o contrário de bem, por isso que é mal com L, tá? Eu estou chamando aqui o consumismo atual de doença, portanto é um mal. Eu usei essa palavra para representar esse conjunto de ideias aqui, certo? Como é uma representação de ideias e não uma palavra pontual, tá vendo? Eu não fui exatamente na palavra consumismo só. Eu peguei essa ideia. Eu trabalho com este tipo de pronome. Os pronomes com SS, gente, esse, essa e isso, são pronomes que trabalham com menos precisão. Eles trabalham de uma forma mais pulverizada, como se você espalhasse a ideia. Então, eles vão buscar ideia, tá? Eles resgatam ideia imediatamente anterior. Então, veja que eu usei um substantivo para nomear, né? Para dar uma variada no vocabulário, porque o Enem cobra. E usei o esse como um pronome que vai fazer referência à ideia anterior. Perfeito? Então, uma das causas desse mal é a influência da publicidade que cria um ciclo vicioso de consumo para os indivíduos. Joia, parei aqui. Uma das causas desse mal é a influência da publicidade. Opa! Tá vendo aqui influência da publicidade? Bacana. Então eu trouxe a causa. Veja que aqui foi dada uma mini explicação para isso, uma explicação resumida. Então veja que eu tenho a causa seguida de uma explicação. O termo técnico em português nem é explicação, é uma restrição, tá? Você restringe aqui a publicidade a este assunto, porque aqui se formou uma oração adjetiva restritiva, mas não vem ao caso agora, é melhor você ficar com a ideia de explicação, tá bom? Eu não coloquei vírgula antes do que, porque publicidade está minúsculo, que é uma palavra comum, então eu não coloco vírgula mesmo, certo? Mas se eu quisesse colocar uma outra situação aqui, daqui a pouco eu explico como fazer, poderia ter um pois também, pois esta cria um ciclo vicioso para o consumo dos indivíduos. De fato, gente, se as pessoas consomem muito, é porque a publicidade cria um ciclo, ela vai estimulando a pessoa a consumir mais, a pessoa não sai daquele looping, né? Ou seja, aquele ciclo, aquele movimento, vamos dizer assim, eterno de consumo, tá? Ela fica ali consumindo,
certo? Então eu falei de uma das causas. Agora eu quero falar da consequência. Vamos lá? As consequências do consumismo, não é? Eu posso falar quais são, mas eu quis aqui adjetivar. As consequências do consumismo tendem a ser desastrosas. Vírgula, vai formar a explicação. Tá bom? Vamos ver agora o plano da consequência, o que aconteceu? Joia. Vocês viram que a palavra consumismo apareceu aqui? Consumismo como doença coletiva. Quando a gente entrou no outro período, a gente usou um pronome para resgatar. Tá vendo? O pronome é substantivo. Ora, quando eu fui para o terceiro período, você perceba que se eu usei um pronome, a palavra já começa a perder o significado original dela. Por quê? Porque é como se você trocasse de roupa, tá? E aí, você acha, tipo, você fosse trabalhar durante o dia, você é uma pessoa. Não, perdão, você está em casa, você é uma pessoa. No seu trabalho você é outra pessoa, então você distancia de casa. Daqui a pouco você tem que voltar para casa. É isso. Então aqui, ó, vou simbolizar. É como se fosse uma casa. Aqui é como se fosse a rua. E se eu tenho casa, eu volto para a casa. Olha aqui agora a coesão, feita com a palavra consumismo. Ou seja, a gente vai alternando, a gente parte. Isso aqui é uma expressão particular, isso aqui se torna uma expressão bem geral e aqui volta para o particular. Tá? Ó, particular, geral, particular. Porque aí você forma uma cadeia coesiva em que o sentido não se perde. O assunto consumismo vem o tempo inteiro na cabeça do examinador, entendeu? Mas você vai alternando, tá? Então isso é uma dica, não é uma obrigatoriedade, mas é uma dica para quem gosta de escrever bem. Então vamos lá, ó. As consequências do consumismo tendem a ser desastrosas. Vírgula, ó, você vai explicar. Uma vez que, conjunção explicativa ou causal, pode ser pois também, pode ser visto que, tá? É bom você anotar conjunções que você vai usar. Anote essas três aqui, são conjunções que eu vou usar para explicar alguma coisa. São causais ou explicativas, tá bom? Então, uma vez que se registra o aumento de doenças mentais estimuladas pelo consumismo. Então, ó, doenças mentais estimuladas pelo consumismo e amplia-se a crise climático-ambiental pela qual o mundo passa atualmente. Bacana. O que tem na sua introdução mesmo? Vamos lá? Você tem o ponto de vista, o teu ponto de vista afirmado aqui, palavra-chave, ou seja, precisão temática, causa, você quis trabalhar uma causa, coesão, consequências, coesão. Cada vez que você muda de período tem que vir coesão. Consequências ou efeitos, que é a mesma coisa. Coesão. E aqui você citou duas consequências. Quais foram as consequências que citou? Aumento de doenças mentais estimuladas pelo consumismo. Sim, as pessoas adoecem, nós vamos ver. E ampliação da crise climático-ambiental. Então eu tenho uma causa e duas consequências. Guardou essa introdução bem guardada, bem guardada? Guardou? Bacana. O que vai acontecer no desenvolvimento que a gente vai ver no próximo bloco? Veja só, acompanhem comigo. Vou apagar, tá? Aqui a gente tem 3 parágrafos no desenvolvimento, vocês viram, certo? Este parágrafo aqui vai tratar apenas da causa do consumismo. Você falou que ia falar de publicidade, então ela vai vir aqui, tá vendo? A causa do consumismo. Este aqui vai tratar da primeira consequência, que são as doenças que você falou. Ó, as pessoas ficam mais doentes quando são muito consumistas. Então aqui é a consequência 1. E aqui, consequência 2. Tá bom? Então perceba que tudo que você tratar na introdução
tem que espelhar o desenvolvimento. E cada assunto num lugar só. Vocês vão ver que a gente não vai entrar com 1000 assuntos no desenvolvimento. A gente vai entrar com um assunto de cada vez. Tranquilo? Isso é escrever bem, tá, gente? Perfeito? Então, guardaram aqui como se fazer a introdução. Agora nós vamos partir. Né? Essa introdução já cumpre várias questões relacionadas às competências. Vocês vão ver, ó, o que nós já temos na introdução? Abordagem do tema, que é a competência número 2, não é? Olha só, aqui, ó, consumindo a tua doença coletiva, abordagem do tema. O ponto de vista, que é o que o comando da redação pediu. Temos a seleção de argumentos, causa e consequência, já selecionamos. Estão organizados por períodos menores, a causa veio primeiro e a consequência depois, não é? De certo modo, estão relacionados, porque se eu tenho uma causa, eu tenho uma consequência, então eu crio uma relação. É coerente, profa? É porque eu combinei bem, eu estou trabalhando publicidade como causa e a consequência, o aumento das doenças e aumento da crise climático-ambiental. Então é coerente. O que é coerência? Você saber combinar as coisas, entendeu? A gente não põe o sapato na mão, né? Põe no pé. Então veja que a causa vem primeiro, a consequência vem depois, então eu estou trabalhando de forma coerente. E temos coesão. A cada período que eu ando, eu me lembro de fazer coesão. A coesão pode ser com pronome ou pode ser com substantivo, tá bom? Para ajudar. Perfeito? No outro período, a gente vai ver agora o que está na introdução sendo desenvolvido aos poucos. Então vamos lá.